Sim, afinal estava, desculpem. Queria só referir, antes de iniciar, que, como eu tinha dito anteriormente, nós temos uma comunidade no WhatsApp também, porque em paralelo aos meetups é nosso objetivo crescer uma comunidade de CS em Portugal. Portanto, eu vou colocar aqui no chat também o link para esse grupo do WhatsApp e são todos bem-vindos a aderir. Pronto, eu queria só agradecer a presença de todos. Há aqui algumas caras familiares de meetups anteriores, o que é ótimo. E agradecer também muito ao João Ribeiro, da InfraSpeak, ao Henrique da Dash e ao Marcelino da Talkdesk, que vão estar connosco hoje para falar sobre como é que alinhamos a equipa de CS com a equipa de produto. Pronto, e com isto, então passo a palavra à Maristela e ao Luís, que também já são da casa e que juntamente comigo e com a Founders temos organizado estes meetups. Força aí. Isso. Sim. Só pra... Vai, Marcela, vai. Sem fazer, né? A gente sempre começa junto. Acho que só para introduzir, né, temos rostos novos aqui hoje. Eu e o Luiz, a gente se conheceu no início do ano e a gente sentiu essa necessidade, né, de ter esses encontros, de ter esse compartilhamento de ideias sobre sucesso do cliente. E então a gente está aqui já no nosso terceiro encontro, terceiro mês que estamos conseguindo fazer isso com a ajuda da Marília, da Founders. Então, obrigada a todos que estão aqui hoje e por favor, né, podem realmente utilizar o chat para mandar sugestões, dicas, comentários, perguntas, que a gente vai interagir com todos também, né? A ideia não é só eu e o Luiz aqui ficarmos conversando com os nossos convidados hoje, mas vocês também poderem participar, tá bem? Então, acho que é isso. Isso mesmo. Todas as introduções dos convidados e da comunidade, nós hoje temos aqui um bom tema, espero eu que seja um bom tema, não é? Pelo menos nós achamos que é falar aqui um bocadinho como é que as duas equipas de produto e Customer Success se relacionam, ou seja, como é que se promove uma comunicação eficaz entre as duas equipas, como é que se promove alinhamento com o sucesso do cliente entre as duas equipas. Acho que há aqui muito sumo para abordar. Nós vamos tentar focar-nos aqui nas principais questões e tentarmos também, se calhar, perceber em diferentes estágios de cada empresa se há realmente diferentes, ou seja, uma coisa é estamos a fazer, uma coisa é a relação entre Customer Success e produto numa startup, mas como é que será numa empresa maior? Será que isso é igual numa B2B ou numa B2C? Vamos ver. Marcelo, queres partir primeiro com a primeira questão? Sim, posso. Aqui para o Henrique, Marcelino e o João, para arrancarmos aqui com o debate. Sim. Ontem eu, Luiz e a Marília, a gente reuniu e antes disso a gente tinha conversado com os nossos convidados e a gente, né, pensando o que discutir sobre esse tema, né, quais os principais questionamentos que a gente tem que trazer aqui hoje. E a gente, assim, acho que a gente empolgou, temos vários questionamentos, várias coisas que são importantes a gente abordar, mas eu acho que a gente pode começar justamente, como o Luiz falou, né, focando nesses diferentes cenários, né, que a gente vivencia aí no mercado, desde tamanho da empresa, segmento, metodologias adotadas, né, então, como uma startup, como uma empresa enorme e global, enfim, trabalha, os processos e a escala, enfim, tudo vai ser um pouco diferente aí dentro do time de produto. Então, a nossa pergunta seria a seguinte: seria possível cada um, né, trazer um pouco do panorama? Por isso que a gente trouxe 3 convidados hoje, e não só 1 ou 2, mas porque a gente queria realmente trazer uma visão mais ampla do mercado. Então, se cada um puder trazer um pouco do seu contexto, trazer um pouco da sua realidade e como que cada time aí, né, cada um dos nossos convidados consegue fazer esse relacionamento com o time de CS. JP, queres começar? Só por seres aqui da casa. Estás em mute, meu caro.
Tá bem, desculpem. Posso começar? Pronto, nós por acaso estamos numa fase bastante curiosa de crescimento da empresa, onde estamos a deixar de ser uma startup em algumas coisas, continuamos a ser noutras, e esta fase de transição tem sido bastante interessante no que toca à parte de produto, porque nós só durante o ano passado é que criámos uma equipa de produto. Nós até há bem pouco tempo produto estava englobado dentro de engenharia, ou seja, tínhamos uma equipa de engenharia que continha parte de produto e parte de desenvolvimento, e precisamente para melhorar todos estes processos, como também a comunicação com o cliente, a comunicação com o CS, e lidar com este crescimento, entre outras coisas, foi criada a equipa de produto. E com a criação da equipa está a vir sendo feita aos poucos a criação de todos estes processos. Portanto, todas estas coisas que estavam aqui abordadas na primeira pergunta, nós estamos agora a criar e a ir iterando. E nós atualmente temos uma relação bastante próxima com a equipa de CS, ou seja, não tão próxima como quando éramos uma startup, né? Quando estávamos todos juntos não havia nada mais próximo do que isso, mas agora temos de forma mais organizada tentar manter essa proximidade, e temos vindo a notar que essa proximidade é bastante importante e tem que ser muito trabalhada em vários níveis, ou seja, não só nos pedidos que vêm dos clientes e problemas que vêm dos clientes que têm que ser tratados e respondidos atempadamente, como também na comunicação de produto para a equipa de CS, tudo que sai de novas funcionalidades, de como é que eles vão poder a seguir formar os clientes, dar apoio, assim como garantir que eles estão informados antes que uma funcionalidade chegue a um cliente, porque eles são um ponto muito importante de contacto, ou seja, se o cliente chega ao software e tem algo novo, liga ao CS, e se o CS não está a par porque não houve comunicação com a equipa de produto, gera-se aqui alguma entropia. Portanto, toda esta parte desta linha de comunicação e processo é algo que temos vindo a trabalhar, e é por isso que é bastante interessante estar aqui também presente, não só para partilhar estas dificuldades para quem estiver nesta escala, mas para também conseguir ter aqui a perspectiva de quem been there, done that, e já passou por isso e já está noutro nível. Olha, antes de passar a palavra, consegues contar aí uma ou duas histórias giras do antes e depois, ou seja, do antes de haver, lá está, esta transição há um ano atrás na InfraSpeak, era engenharia e CS e não havia propriamente uma equipa de produto ou alguém responsável a 100%, não é? Consegues contar, se calhar, a evolução, algo que antes gerava algum ruído e confusão ou mesmo alguns atritos entre as equipas e que hoje conseguimos, estou a dizer conseguimos porque eu sou da InfraSpeak também, para quem ainda não percebeu, e que hoje na InfraSpeak se conseguiu melhorar esta comunicação entre as duas equipas. Tens aí alguma história gira? Sim, ou seja, uma das partes que eu acho que evoluiu bastante quando começámos a ter estes processos mais bem afinados foi na parte de passar as dores do cliente, ou seja, sempre que há um bug ou um problema com o cliente, do ponto de vista do cliente, e é fácil pôr-me nos pés dele, as coisas são muito urgentes. Do ponto de vista de quem do CS que está a lidar com o cliente e que sente bem a dor de perto, também passa essa importância grande. E quando nós não tínhamos a equipa de produto neste processo, todos esses pedidos eram entregues diretamente à equipa de engenharia. E então tínhamos uma equipa de engenharia que, por muito que houvesse sempre ali alguma liderança no meio, muitas vezes eram deparados com vários problemas para resolver, que todos eles eram urgentes, né? E portanto eles não havia bem aquela passagem de passar a empatia do problema do cliente para eles conseguirem realmente avaliar, e portanto eles estavam ali meio perdidos e surgiam muitos problemas desse género. Nós agora conseguimos ter uma filtragem muito melhor desses problemas ao termos a proximidade de produto com CS, consegue passar essa dor do cliente, mas conseguimos do nosso lado avaliar o impacto nos outros clientes, não só nesse cliente, a dificuldade de avaliar todas essas coisas e conseguir fazer uma gestão muito mais smooth. Ou seja, antes os problemas eram resolvidos muito provavelmente não pela ordem correta, não com a urgência correta, e isso gerava muita entropia, né? Porque temos um cliente que tem um problema efetivamente grave e vai continuar a ligar porque está ali em sofrimento, ou seja, o dia-a-dia dele está a ser afetado, mas depois, não havendo essa ponte direitinha, quando chega ao developer, o developer
está um bocado naquela bolha que não tem a consciência do cliente, não tem a consciência dessa situação, e gerava aí bastantes problemas. Outra situação também bastante interessante era quando tínhamos pouca organização na comunicação de novas features para com os clientes, chegámos a ter algumas situações interessantes de deploys que saíam sem sair nenhum tipo de newsletter, sem sair nenhum aviso, e o cliente ligava e dizia: não, ontem o botão estava aqui e hoje o botão já não está aqui, e eu dei informação a toda a gente ontem que o botão aqui e hoje vou mostrar ao cliente e o botão mudou de sítio, e portanto havia aí alguns problemas que nós, com o tempo e com estes processos todos, fomos criando aqui maneiras de haver sempre um aviso prévio, de haver uma comunicação, de haver aqui uma sensibilização do CS para que isto nunca mais seja uma coisa ad hoc. Boa. Henrique, queres nos contar um bocadinho como é que é na 1010 ou como é que na tua experiência profissional, como é que tens promovido este alinhamento entre equipa de produto e a equipa de Customer Success? Fala-nos um bocadinho da tua realidade. Ok, pronto. Se calhar começo um bocadinho pela 1010 e depois um bocadinho da minha experiência na Talkdesk. Para já, parabéns ao Marcelino, e se tiver aqui mais alguém da Talkdesk, depois saiu a notícia da nova ronda, pá, espetacular. Tipo. E eu estava na Talkdesk. Ainda não vi. Yeah. Ok, boa. Parabéns. Foi 143 milhões numa valorização de 3 bis. Epá, muito bom, parabéns. Boa, parabéns. Não está mal. Espetacular. Eu lembro, quando eu estava na Talkdesk, nós estávamos no técnico, tipo, era pouquíssima gente e não sei o que, é espetacular ver onde é que vocês chegaram. Muito, muito fixe. Foi uma grande jornada. Mas pronto, na 1010, é assim, nós estamos numa fase um bocadinho anterior, não sei se quem não sabe o que é 1010, mas no fundo nós estamos a reconstruir uma spreadsheet do zero, ok? Tipo, se criasses o Excel em 2020, como é que fazias? Okay? Mas isto se começássemos em 2017 ou 2018. Mas nós já temos uma abordagem para Customer Success, porque apesar de estarmos tipo, ainda pré-launch público, já temos centenas de pessoas a usar, por isso já tivemos que ter uma estratégia para Customer Success. E ela divide-se no fundo em 2 momentos principais. Um que eu vou dizer que é estratégico, ok? Que é uma vez por quarter, quando nós estamos a planear para o quarter seguinte, tipo 3 semanas, 4 semanas antes do início do quarter, fazemos o que nós chamamos um Growth Workshop, que é a malta de produto vem com aquelas que são as prioridades que tipo, fizeram o processo bottoms-up, né? Tipo, tinham falado com utilizadores, falaram com engenharia, falaram com design, etc. E criaram a intuição daquilo que nós devíamos construir a seguir. E depois vem o lado de business, tipo de Customer Success, o nosso COO, que vem com quais é que eles acham que são as prioridades que são mais urgentes neste momento para resolver os problemas que nós temos que resolver. Okay? E aí, depois há um equilíbrio entre aquilo que é o push de produto e aquilo que é o push de business, até nós chegarmos às prioridades principais, tipo às linhas estratégicas para o próximo quarter. Okay? Pois é, assim, do ponto de vista estratégico, é aí que Customer Success tem um bocado a sua palavra mais forte. E depois o que nós fazemos, e acho que nós sempre fizemos isto desde que éramos 6 ou 7 ou 8, que é uma vez por semana temos uma reunião entre produto e business, que é assim que nós chamamos, no fundo é produto e Customer Success, é a malta que está mais com o cliente. E é tipo 50% quantitativo, 50% qualitativo. Né? O 50% quantitativo é nós olhamos para os cohorts, vemos a nossa atividade, tipo, como é que está a nossa retenção na week 1, mês 3, tipo, mudou alguma coisa, estamos a ver alguma variação, as features que saíram nas últimas semanas tiveram algum impacto na retention, pronto, fazemos esse tipo de análise todas as semanas. E depois qualitativo, que é sempre a mesma estrutura, que é o que é que aconteceu na última semana, que feature requests é que tivemos, que integration requests é que tivemos, o que é que está a arder e nós ainda não sabemos, não é? Tipo, o que é que nós estamos a ver mais à frente do lado de negócio, mas o produto ainda não viu. E pronto, e mantemos essa dinâmica semanal. E para já, nós somos uma equipa de 3 POs, mais tipo, 3 ou 4 pessoas do lado de business, por isso é mais ou menos bem gerível assim. E pronto. E eu lembro que na altura da Talkdesk, quando nós éramos menos pessoas, era uma coisa mais ou menos semelhante, mas depois foi crescendo, e agora o Marcelino saberá muito melhor como é que as coisas são organizadas. Mas tipo, connosco e nós na 10 agora somos 50 pessoas, mais ou menos, e, pronto, e este é o nosso processo hoje em dia. Okay. Olha, mas durante a semana imagino que a malta de business, de Customer Success, eles vão recolhendo, ou seja, é nesse sync semanal que eles vão passando aqueles inputs que recolheram ao longo da semana de sugestões de produto, possíveis novas features, etc. E é nesse sync semanal que se vai passando para a tua equipa. Sim.
É isso, exatamente. Sim. Depois, claro, bugs e coisas desse género são reportadas diariamente quando elas acontecem, né? Por isso a equipa de Customer Success não só reporta bugs, mas também levanta incidentes, né? Coisas que têm que ser feitas no imediato. Mas sim, esse é o nosso momento semanal para falarmos sobre esse tipo de coisas. Ok, boa. Marcelino, fala-nos tu um bocadinho do teu lado, da tua experiência. Sim, pronto, a minha experiência, enfim, já vai com mais de 20 anos, ok? Já vai longa. O último ano foi, efetivamente, na Talkdesk, onde estou como diretor de produto. A Talkdesk, como podem imaginar, já tem uma estrutura pesada, portanto, são 1.100 pessoas. Agora, com esta ronda, evidentemente que a ideia é ganhar força, portanto, é para continuar a crescer. As equipas de produto já têm uma estrutura forte, mas há um ano atrás também estive do outro lado, ou seja, eu tive aproximadamente 10 anos como cofundador de algumas startups, a última, a Guest.io, que acabou por ser comprada pela Nonis, e acabei por ter a oportunidade de ver esta relação entre produto e CS, desde o momento em que ela começa, como vocês escreveram, em que temos ali uma pequena equipa de suporte, até uma estrutura intermédia, que por exemplo, a Nonius já tinha, já é uma empresa já com uma dimensão significativa, e agora na Talkdesk, que é, ok, mind-blowing, nem eu vos consigo escrever a estrutura de CS que a Talkdesk tem, e portanto ver todos esses estágios é interessante, mas alguns comentários aqui, que é, efetivamente, existem algumas preocupações que são comuns em todos estes estágios e que são igualmente difíceis em qualquer um deles, por motivos diferentes. Uma delas é uma comunicação não reativa, ou seja, proativa entre produto e CS. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que alguma transparência, e aqui a dificuldade tem também a ver com esta definição de transparência, mas alguma transparência entre produto e CS ajuda, porque, por exemplo, uma experiência que tive, não com o Talkdesk, mas noutras aventuras, era precisamente o stress que sentia da parte de CS, quando recebiam reclamações de clientes, a comunicação estava muito reativa, vinham ter connosco, nós, ok, está bem, vamos a tratar disso, passado 15 dias nada, um mês nada, e, quer dizer, efetivamente nós estávamos a tratar daquilo porque tínhamos coisas que, até para os clientes que estavam a reclamar, eram muito mais valiosas, mas simplesmente não estávamos a comunicar, e evidentemente que, na falta de informação, a equipa de CS não percebia o que é que se passava do outro lado e, por razão, algo que parecia tão simples não estava a ser tratado. Esta comunicação, numa startup pequena, é difícil porque há muita informalidade, muito discovery, muita mudança de rumo que às vezes não estamos a querer comunicar, pelo menos os founders às vezes estão ali com o stress, tipo, vamos fazer um pivô já amanhã, e portanto há aqui um caos que tem ali uma energia que é até engraçada, mas esta informalidade dificulta que esta comunicação seja mais estruturada numa empresa como a Talkdesk, pela dimensão que tem, pelo organigrama que tem, também tem a sua dificuldade. Mas eu acho que é um ponto-chave, porque isto quebra muito a ansiedade do lado de CS, ajuda a ter argumentos de forma proativa para o cliente, para explicar porque é que este tema tem que esperar mais um pouco, porque estamos aqui a atacar este, que também é muito importante para o cliente, versus o problema é enviado para nós, demoramos a responder e o cliente, entretanto, basta ter ficado 2 dias sem resposta e já aumentou os níveis de stress em relação à empresa. Portanto, uma das coisas que fiz numa das startups mais pequenas, e já agora imagino que aqui seja muita gente dessa área, mas foi uma coisa tão simples quanto, a dada altura, tínhamos reuniões semanais ou quinzenais, já não me recordo, em que CS apresentava todos os temas que estavam do lado deles em pipeline, eu trazia os principais elementos da equipa de engenharia para essas reuniões, para eles também sentirem um bocadinho a pressão dos erros e das coisas que nós estávamos a fazer, e esta aproximação tinha uma estrutura própria, ou seja, as coisas eram documentadas com uma dada estrutura, precisamente porque outra das dificuldades é produto, de alguma forma, treinar CS nas perguntas que tem que fazer aos clientes para que nós possamos mais rapidamente identificar os problemas, e aos poucos esta comunicação começou a facilitar a gestão dos níveis de ansiedade, a gerir melhor as expectativas. Portanto, eu diria que uma comunicação
estruturada, transparente e proativa, acima de tudo, diria que em qualquer estágio ajuda bastante. Sim. Sem dúvida que essas reuniões semanais para promover alinhamento e essa transparência e provavelmente até alguma negociação do que é que vamos priorizar e o que é que vamos se calhar deixar cair é importante. Mas tens alguma ferramenta? Não, por acaso não, a ideia ali era recolher feedback, Okay. mas não necessariamente trazer respostas, porque Okay. respostas coloca uma pressão, imediatamente coloca uma pressão em engenharia para de repente tomar decisões e de repente alteras todos os teus planos e não é saudável, percebes? Mas efetivamente, à medida, as respostas tinham que surgir e na próxima reunião já terias que dar algum feedback de alguns temas, ou enfim, conforme a urgência. Ok. Mas lembras-te, por exemplo, e queria avançar para a segunda, Maristela, tu vai-me controlando, mas estou-me a lembrar aqui, para além deste sync que é importante e que todos referiram, o JP refere que há este sync na InfraSpeak, o Henrique também referiu que há na 1010, estás a referir nas várias experiências que tiveste, estes sync são importantes, mas lembras-te de alguma ferramenta que só por si só foi transformador? Eu lembro-me de vários exemplos. Eu vejo muitas empresas que decidem de repente partilhar o roadmap do produto, quer internamente, quer publicamente. Estou a dar este exemplo, pode haver outros exemplos, mas tens algum insight sobre algum tipo de ferramenta que promoveu de facto um alinhamento e essa tal transparência entre as duas equipas, e se calhar até organizacionalmente, em relação a novas features e... Sim, quer dizer, a palavra ferramenta às vezes pode ser confundida com várias coisas, mas eu não gosto muito de usar, ou seja, não é tanto ferramenta, mas a forma como o conteúdo foi estruturado é que conta, não é? O tooling que usamos, isso vem no fim, pode ser um documento Word com umas notas, o que conta é a forma como estruturaste. Eu diria que a melhor ferramenta... A ver, aqui depende, ou seja, aqui claramente a ferramenta vai depender da dimensão da empresa, a ponto número 1. Depende também do tipo de produto que tu tens, isso é outra coisa também influencia muito. Já trabalhei com muitos tipos de produto, mais B2B, mais B2C, mais ferramentas para developers, e sinceramente muda bastante a forma como tu tens que estruturar a comunicação. Mas diria que numa escala mais pequena, a ferramenta é apenas uma forma... Ou seja, eu concordo com o que tu disseste, é partilhar o roadmap, partilhar aquilo que a empresa está a fazer, okay, do lado do produto, mas partilhar de uma forma muito orientada mais aos problemas que estás a resolver, aos objetivos que estás a atingir e procurar matar um discurso muito feature-driven, percebes? Porque aquilo que tu não queres é ter um cliente a discutir contigo que, vocês deviam pôr um botão à esquerda do outro botão com a cor azul porque o outro é amarelo Tu não queres isso. Então tu tens que criar uma cultura de comunicação entre produto e CS, ok, a minha opinião, mas tu deverias criar uma cultura que afastasse um pouco o ruído da descrição das funcionalidades e mesmo a forma como reportas o problema tão orientada à funcionalidade e passasse muito mais a ser mas qual é o problema que tu tens, o que é que tu queres resolver, o que é que tu queres atingir, e isto tem que estar mapeado nessas ferramentas, ok? Ou seja, a tua template para reportar um problema, no limite uma coisa tão simples como ter lá uma coluna que é qual é o problema que o cliente tem e não uma descrição ad hoc que depois na prática tu olhas para o conteúdo e alguém sugeriu que fosse posto um link para não sei o que e tu não sabes exatamente porquê, percebes? Por acaso é uma das perguntas que eu tenho para colocar, que acho que era algo como é que eu deixei precisamente Luís, deixa eu só fazer um complemento antes de você fazer a pergunta. Eu acho muito interessante isso que você está falando, Marcelino, porque eu acho que ferramenta sem ter uma estratégia por trás não adianta. Então, como você disse, né, vai depender do segmento da empresa, vai depender do tamanho, enfim, para você selecionar uma ferramenta. E hoje, no mundo que tem de ferramenta, enfim, tá aí, né, o cardápio, você abre e escolhe. Agora, com relação a esse desenvolvimento de uma cultura, de uma transparência, é muito mais viável, muito mais eficiente do que você pensar primeiro, qual ferramenta que eu vou utilizar para gerar essa comunicação, né? Então, eu acho que é muito isso que você está dizendo, de vamos pensar em conjunto, os dois times, qual a melhor forma de sermos transparentes, de um conversar com o outro,
tanto sobre os problemas, quanto ter essa visão futura do que precisamos desenvolver e qual que é a expectativa dos nossos clientes com relação ao nosso produto, ao nosso serviço, etc. Aqui, por exemplo, na Solidar, eu tenho acesso ao Gira, a nossa equipe aqui de desenvolvimento usa o Gira, eu tenho acesso, às vezes eu entro e eu penso assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu particularmente não entendo, eu fico assim, tá muito bagunçado, e eles colocam na comunicação de vocês, né, às vezes muito técnica e tudo mais, então eu fico, caramba, e cadê aquele pedido que eu tinha feito? Então eu fico tentando procurar e tudo, então às vezes é melhor mesmo ter esse processo de comunicação, e aí nós aqui conversamos internamente, falamos, olha, não está funcionando a comunicação interna, e foi mais viável a gente usar o nosso sistema fácil de Slack, e um outro sistema lá, de sempre quando tiver uma funcionalidade, cria-se um videozinho rápido, que aí tanto a área de marketing quanto de CS fica sabendo o que aconteceu. E isso de imediato, não precisa esperar uma semana para apresentar. Então, assim, às vezes a coisa é mais simples do que tá na nossa cara e a gente às vezes complica, né? Sim, bom exemplo. Olha, eu vou tocar aqui... Desculpa, Henrique, diz. Eu só dizer, acho que posso dar um exemplo que é, nós na 1010, para o bem e para o mal, não usamos, fazemos tudo no GitHub, tudo, tipo documentação de business, documentação de produto, gestão dos sprints, tipo... é tudo feito no GitHub. Tem umas vantagens, mas tem uma vantagem que é, tudo é público para toda a gente, o denominador comum de toda a gente é a mesma ferramenta, e por isso, tipo, nós focamos nisso e em tentar, o que o Martin estava a dizer, tipo, a malta de CS, quando reportam uma feature request, que sempre como um desafio, né, tipo, temos sempre de treinar para ser um desafio e não o que é feature. E depois acho que é mais, tipo, o unlock é um bocado como é que tu crias empatia entre os dois lados, porque muitas vezes, tipo, a malta de Customer Success está frustrada porque pensa, eu sei mais disto do que a malta que está a desenhar o produto, como é que é possível, tipo, como é que eles não percebem que esta feature é importante? E a malta de produto pensa ao contrário, que é, como é que esta malta me está a pedir isto se nós temos o roadmap todo para fazer? Tipo, eles não fazem ideia do que nós estamos a fazer aqui, né? E acho que, tipo, até tu teres 50, 100, 150, 200 pessoas, não é muito difícil tu teres mecanismos para criar esta empatia. E acho que fazem bastante diferença. Olha, acho que todos nos revimos pelos sorrisos, acho que todos nos revimos na tua descrição das coisas. Olha, eu vou saltar aqui um bocadinho o figurino das perguntas, porque eu acho que daquilo que nós estamos a falar, eu vou-vos dar o meu exemplo. Eu antes de ir para a InfoSpeak, eu trabalhei na ProteSmart e fui a quarta pessoa a entrar na ProteSmart. E uma das dificuldades que eu tinha na altura com o Samuel, que era o CTO, era comunicar. Como é que eu comunicava efetivamente um bug, uma sugestão de produto, o que fosse com o Samuel. E fui aprendendo ao longo do tempo, mas aquilo que eu vos pergunto, isto foi uma dificuldade que eu senti nos meus primeiros dias de Customer Success, ou como Business Developer, na altura eu era business também, Customer Success e vendas era tudo mesmo e nós fazíamos um bocado de tudo. Que sugestões é que vocês dão para os CS que estão aqui? Qual é a melhor forma de realmente, primeiro, entender a fundo qual é o problema e depois comunicá-lo efetivamente e com alguma... até se tiverem até algum exemplo de framework, que mais ou menos genérica que vocês possam dar, mas deem-me um bocadinho esse feedback na vossa opinião. Qual é a melhor forma para um tipo novo que já entrar em Customer Success, tem que começar a fazer esta comunicação semanal, ou seja com que frequência for com o produto? Qual é a melhor forma de realmente perceber a fundo o que é que o cliente quer? Porque muitas vezes o cliente pede uma coisa, mas não é aquilo que ele quer outra e nós temos que descobrir, não é? Falem-me um bocadinho sobre isso e deixem-vos escolher a ordem de quem quiser começar. Posso começar. No que toca a isso, nós temos vindo a descobrir cada vez mais que há aqui uma pergunta bem interessante de se fazer ao cliente. Ou seja, quando a gente faz a pergunta o que é que você queria fazer, a resposta muitas vezes divaga, porque como tu dizes, o cliente às vezes não sabe e às vezes tenta-se até por bondade pôr-se nos nossos pés e tentar dizer, olha, se calhar se vocês fizessem assim, e tentar ajudar à maneira dele com o conhecimento que tem. Mas muitas vezes aquilo que os clientes querem é algo que eles já fazem no dia-a-dia de outra forma, ou porque vieram de outro software, ou porque fazem em papel, ou porque fazem à mão. E, portanto, quando nós viramos a pergunta ao contrário e dizia, ok, como é que você faz hoje em dia?
e ele te começa a descrever o processo que ele faz, normalmente as respostas são bem mais coesas e nós conseguimos caminhar muito mais para perceber, ok, efetivamente a dificuldade no que ele faz hoje em dia é isto, isto e aquilo, e portanto nós já sabemos como é que lhe vamos facilitar a vida. E muitas vezes é diferente daquilo que ele imagina que o software poderia vir a fazer. Pronto, eu não percebi também se a tua questão era muito no sentido de passar problemas dos clientes e funcionalidades que faltam, etc., ou se era também na parte de passar coisas mais técnicas, como bugs, como outro tipo de coisas. Era nas duas, ou seja, e são duas coisas distintas. Eu percebo porque é que ficaste reticente, mas sim, ou seja, qual é a melhor forma de passar um bug e se calhar mesmo, lá está, o storytelling que temos que fazer sobre uma nova feature que eles estão a sentir falta. Pronto, na parte da nova feature era isto, para também não ocupar muito tempo. Na parte do bug, nós já iteramos aqui várias maneiras de passar informação. Mais recentemente, aquela que percebemos que tem funcionado melhor, é até bastante simples, que é basicamente, nós usamos uma ferramenta gratuita do browser, que é o Lume, que permite fazer vídeos, e basicamente é estar a gravar o ecrã enquanto está a mostrar o software e a mostrar o bug, e a fazer voice-over e a falar, a descrever o problema do cliente. Porquê? Porque muitas vezes quando se te explica o cliente estava a fazer isto, isto e aquilo, o developer ou a pessoa de engenharia está a pensar no produto, ok, em que ecrã é que ele estava, em que botão é que ele carregou. E, portanto, ao ter as duas visões, ao ver o produto, ao perceber, ok, o cliente queria fazer isto e clicou neste botão, ele consegue muito mais rapidamente ter a percepção de, ok, o que é que o cliente queria fazer e o que é que lhe aconteceu e, portanto, acaba por criar ali um meio termo bastante bom entre CS e engenharia. Sem dúvida. Deixa eu falar uma coisa aqui, uma experiência e que eu aprendi batendo cabeça mesmo. Às vezes, como vocês falaram, né, o CS, ele é ansioso. Eu sou ansiosa de natureza, sem ser CS. Então, o CS, ele é ansioso. Então, o cliente, ele manda uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, o que for. Não estou conseguindo fazer isso. O CS nem pensa, né? Ele já vai para o produto. O cliente não está conseguindo fazer. E aí, muitas vezes, o produto calmamente virava para mim e falava assim, mas o que exatamente ele não está conseguindo fazer? Qual que foi o fluxo? Né? Como que ele... qual mensagem de erro que apareceu para ele? Qual que é o print? Né? Então, me explica melhor. E aí eu voltava, não sei. Aí eu voltava para o cliente. Cliente, me explica melhor o que está acontecendo. Né? E aí, assim, depois de passar por esses momentos, é que eu hoje, né, tenho mais calma, então o cliente chega, não estou conseguindo fazer isso. E aí eu pergunto, mas o que você não está acontecendo? Me conta o fluxo, o que você fez, me manda um print. E aí, muitas vezes, não é o problema da plataforma, do software, o que for. Às vezes é um problema do próprio cliente, que não conseguiu... Não clicou no botão certo. Não clicou no botão certo, enfim. E aí, então, depois disso, e aí fica o meu conselho, não façam como eu, né, de usar essa ansiedade, mas realmente, quando o cliente chegar com alguma dificuldade, aprofundar na dificuldade dele, pedir o máximo de informações, prints, etc., para então direcionar isso, né, essa comunicação para o time, seja, né, por ferramentas, enfim, o que a empresa utilizar para fazer essa comunicação, porque aí o produto ele vai ser munido de forma rápida, com as informações que ele precisa, e ele vai te dar uma resposta muito mais rápida também, né, do que você ficar nesse indas e vindas, enfim, eu só quis compartilhar aqui a experiência, porque eu fiz muito isso, e eu peço desculpa aos meus colegas de produto. E é curioso que esse leva e traz do cliente, depende muito também do tipo de produto e do tipo de clientes que temos. Ou seja, nós no nosso caso, como somos business to business e ainda não temos uma escala muito grande, nós temos a facilidade de, num caso em que não estamos mesmo a perceber o que o cliente quer, fazer uma rápida videochamada, partilhar o ecrã, ver com o cliente, ok, é mesmo isto, e gravar o vídeo e passar. Quem trabalhar com business to consumer ou quem tiver uma escala muito grande onde não consiga ter esta proximidade, esta comunicação deve ser bem mais complexa. É um ponto interessante que também pode ser usado como metodologia para poder não só facilitar como o Marcelino falou, a comunicação entre a equipe de CS e produto, mas também até no futuro priorizar o que vai ser um roadmap,
experiências interessantes que eu já vivi, por exemplo, sentar com o CS, sentar com o produto e fazer com que essa comunicação seja contínua, ou seja, o que eu como CS consigo ver no cliente como um problema é o que também o time de produto consegue ver como problema. Mas mais do que isso, criar uma escala. Eu lembro que eu tive um projeto bem interessante que a gente fez uma escala do que era educação do cliente, que ele não conseguia perceber como resolver, então ele pegava o produto para usar, mas não percebia como usar, ou seja, aquilo era uma questão de CS, né, uma regra de onboard melhorada, uma regra de e-mail, mas também que seria um bug ou eu não tenho autonomia para resolver como CS, ou é um bug que depende da área de produto, ou é uma questão de educação. Então, fatiar isso claramente, porque quando chega esse problema do cliente, ao invés de eu ficar perdido, o que eu vou fazer agora? Não, calma aí, isso se encaixa onde? Se encaixa como educação. E a educação cabe a mim resolver. Isso aqui se encaixa como um bug ou uma regra de negócio. Não tem o que fazer. Isso a gente vai ter que ter uma discussão mais alto nível para poder discutir como resolver isso lá no futuro, mas não é para agora. Acho que é uma forma também de também organizar esse dia a dia, né? Ok, boa. Obrigado, Hélio. Henrique, formas de comunicação eficazes entre as duas equipas. Fala-nos um bocadinho. Eu acho que é engraçado o que o João disse dos Lume Vídeos, porque um dos nossos princípios é exatamente o contrário. Que, tipo, não há vídeos. Tipo, os vídeos têm, na minha experiência e agora na nossa experiência, porque os vídeos introduzem imensa subjetividade nas palavras que tu usas, na forma como descreves as coisas. Então, o nosso princípio tem sido 95% das vezes, se tu não conseguires replicar o bug, e tu pode ser um gestor de produto, pode ser um CS Manager, não reportes. Tipo, se não consegues replicar, tipo, a maior parte das vezes o CS Manager ou Product Manager vai saber mais do produto e do problema do que o engenheiro. Por isso, como é que nós achamos que se eu não consigo replicar, alguém de engenharia rapidamente vai replicar, né? Tipo, se eu que trabalho com o cliente, se eu percebo o use case, se eu uma série de coisas não consigo chegar lá, como é que um developer que vai cair lá, tipo, né, de paraquedas naquele ticket vai conseguir replicar o problema? Por isso nós esforçamos ao máximo para tipo, reduzir a ambiguidade, que é, não há vídeos, tipo, não há screenshots, tipo, quais é que são os passos para nós conseguirmos replicar esse problema? Obviamente, às vezes são coisas catastróficas, não consegues fazer isso, né? Mas cada vez tentar fazer isso porque, tipo, muitas vezes a pirâmide é mesmo assim, o Customer Success Manager sabe mais daquilo do que o Product Manager, sabe mais daquilo do que o Developer, né? Por isso, como é que nós conseguimos trazer o contexto certo cá para baixo? Por isso, há gente que trabalha bem assim, bem de outra forma, mas é assim que nós tentamos fazer. Okay. Depois, do ponto de vista dos desafios, o que nós fazemos e das features requests, nós temos tipo uma framework muito simples de challenges, em que a pessoa, o CS Manager ou Product Manager, põe mais ou menos a mesma estrutura, que é este desafio fui eu, é feedback só meu, da equipa, é do cliente, o que é o desafio que eles estão a tentar resolver e qual é que seria a minha abordagem, ok? Porque lá está, é a mesma coisa, às vezes o Customer Success Manager tem tanto contexto de produto, consegue dar uma boa abordagem que vai ajudar a guiar a solução, mas olha, a minha abordagem seria pensar assim, assim, assim. Ok. E pronto, e para os bugs a mesma coisa, seguimos a mesma estrutura, que é tipo given, when, then, não é? Tipo given, qual é que é o contexto, quando eu tento fazer isto, então isto acontece. E tentamos fazer assim. Ok. É um bocadinho diferente, acho eu, se calhar do que o João estava a descrever, mas sim. É engraçado que as equipas tentam resolver a mesma coisa de forma diferente. Eu acho que não há fórmulas mágicas, não é? Certo. E é ir aprendendo e iterando em cima das coisas. Mas, Lino, conta-nos aqui as tuas experiências neste campo. Sim, tentar dizer algumas coisas diferentes do que foi dito. Separando, evidentemente, que bugs e novos pedidos, seja pequenas melhorias, seja grandes funcionalidades, são as duas situações mais frequentes. No bug, pronto, evidentemente que procurar reproduzir é tipo a regra número 1. Eu aí estou um pouco com o Henrique, se não consegues reproduzir, então não me chateias, não é? Porque eu também não vou conseguir. Mas agora, a realidade é, para conseguir reproduzir alguns bugs nas mesmas condições e estar nas mesmas condições do cliente, nem sempre é fácil, porque isso depende de um contexto, depende de dados que o cliente tem, e efetivamente isso não se consegue. E, portanto, por vezes, o recorrer a vídeos tem a ver com isso, porque simplesmente o bug é real, é muito óbvio, mas simplesmente eu não consigo, não tenho as mesmas condições que o cliente tem, não tenho o mesmo contexto, não tenho os mesmos dados. Preparar a máquina para que o CS também consiga reproduzir os erros, digo já que é um desafio que eu não vejo muitas empresas a fazer, porque simplesmente dá trabalho e implica pôr recursos no limite da engenharia a fazer isso, que estão ocupados a fazer produto e coisas urgentes. Portanto, há aqui um balanço que depois depende
da forma como cada empresa está organizada, num cenário ideal, deveriam ter condições para produzir o bug e isso deveria ser suficiente, e se não conseguirem reproduzir, então, então é porque não é bug. Nas novas features, eu acho que, ou seja, é muito fácil encontrarmos boas estruturas para reportar uma nova feature, é muito fácil também dizer, como eu há pouco dizia, vai ao problema, tipo, não te limites, o cliente pede, preciso de uma integração com este sistema, e se ninguém perguntar, mas porquê? O que é que vais resolver com isso? Qual é o problema que estás à espera? Se ninguém fizer estas perguntas, evidentemente que só a descrição desse desejo não chega. Mas mais importante que isso, a partir de um determinado momento, e não é preciso ser um momento muito alto, eu diria que é mais na forma como agregamos os pedidos que está o desafio. Porque um desafio isolado por si dificilmente vai ter argumentos suficientes para que ganhe prioridade. Verdade. Mas esse desafio agregado, esse pedido agregado com uma série de outros pedidos que já foram feitos, que são semelhantes, que tocam as mesmas áreas de produto, que tocam as mesmas soluções técnicas, isso agregado tem outra força. E, no fundo, fazer essa estrutura agregada dos pedidos, quase aquilo que eu estou a dizer tu tens duas perspectivas, ou o produto faz esse trabalho, recebe individualmente e depois agrega e tenta chegar a uma conclusão, mas eu diria que é uma área que CS também poderia contribuir. Okay? Mais do que estar os pedidos individualmente, agregá-los e a dada altura dizer, olha, temos aqui esta situação que já foi pedida por, sei lá, 100 clientes nos últimos 3 meses, sentimos que isto está dentro do mesmo âmbito, da mesma esfera, digam-me o que é que acham e se isto pode ganhar prioridade face ao volume de clientes que estamos a falar. É uma abordagem interessante, sim, porque tipicamente essa agregação é sempre feita por produto. Por produto. E o que estou a dizer é que não tem necessariamente que ser. Claro que depende, evidentemente, da forma como montas a máquina, não é? Para conseguir fazer isto, porque conseguir fazer isto de uma forma que não seja demasiado burocrático ou trabalhoso, também não é assim tão simples, mas também não é assim tão complicado, para ser franco. Ok. Luís, acho que a gente não pode sair daqui hoje sem falar de métricas. Pois é, eu estava a olhar para as perguntas que ainda tinha e acho que vamos já saltar também para essa. Queres lançar tu? Posso. Então, acho que uma das questões que a gente precisa entender e discutir é a questão das métricas, né? Porque cada time tem suas próprias métricas, né? Tanto de avaliação, de crescimento, etc., para ver se os times estão caminhando bem e tudo mais, e consequentemente, né, ajudando a empresa a crescer. Mas talvez seja interessante ter métricas onde tanto o time de CS quanto o time de produto compartilhem, né? E aí eu queria entender, primeiro, a realidade de vocês, se aí na empresa de vocês tem alguma métrica compartilhada com o time de CS, e se não tem, qual métrica vocês acham que poderia ser compartilhada? A gente estava até discutindo ontem, né, Luiz, sobre o NPS, Sim. Que o cliente é uma métrica muito do CS, né, do sucesso do cliente, mas o cliente, quando ele responde uma pesquisa de NPS, ele não está simplesmente avaliando o atendimento feito pelo CS, ele está falando sobre toda a experiência que ele está tendo com a empresa, desde o produto, ao atendimento, ao suporte, enfim, toda a experiência que ele está tendo. Então, por que não o produto também ser cobrado pelo NPS, ou, né, responder pelo NPS? E o que vocês acham sobre isso? Sim. Na verdade, eu dou-vos a minha, só antes de vocês avançarem, antes de chegar, por exemplo, à InfraSpeak, eu tinha muita noção, e falando, eu não me queria focar muito no NPS, até porque gostava de ouvir outro tipo de métricas. Sim. Mas a NPS é capaz de ser a mais familiar e a mais global. Mas o NPS era sempre o ownership do NPS, era sempre Customer Success. E a certo ponto na InfraSpeak, o NPS, João, corrige-me se eu estiver errado, mas começa a ser trabalhado por produto. É uma métrica comum hoje às duas equipas, mas inicialmente até era produto que tinha o ownership do NPS. E eu vou-vos dizer muito pessoalmente, eu ao início aquilo não me fez sentido nenhum porque vinha formatado NPS, CS, NPS, CS. Depois virem para mim, Luís, deixa lá de ser um velho do Restelo
e abre lá um bocadinho a cabeça e pensei, epá, porque não? Faz todo sentido que o produto também possa ser, que o produto também persiga um NPS cada vez maior, faz todo sentido. João, não sei se queres pegar nesta minha deixa e começar precisamente pelas métricas partilhadas que nós da InfraSpeak temos e por algumas que não temos. Sim, eu estava a tentar não começar eu desta vez, mas pegaste-me a rasteira outra vez. Sim, é verdade, ou seja, nós aqui na InfraSpeak até acabámos por ter um bocadinho de conflito. Não foi um conflito saudável, ou seja, tínhamos interesse de várias equipas em medir o NPS, fazia falta começarmos a ter uma métrica. Nós, pelo nosso estilo de clientes, nós quando fazemos o onboarding e o treinamento e o acompanhamento do cliente, nós acabamos por ter um contacto muito forte com o cliente, mas com 2 ou 3 personas naquele cliente, que a gente até chama do champion, que é as pessoas com quem a gente lida. Mas, no entanto, dentro dessas organizações, existem N de pessoas que usam o produto, que podem claramente ser promotores ou detentores do produto, que nós não temos um contacto tão direto. E, portanto, havia aqui muita ambição de nós conseguirmos chegar a toda a gente e medir o pulso de todas essas pessoas. Ou seja, quem compra e o gestor pode estar super contente, quem depois no dia-a-dia usa a aplicação pode achar que aquilo é horrível e vai começar ali a falar no ouvidinho do gestor até que o gestor se cansa e troca. E a boicotar. Portanto, tanto CS sentia que faltava isso, como o produto sentia que faltava isso. E, portanto, chegou ali a uma altura em que o ownership estava quase a ser disputado e nós depois achámos até que a melhor maneira seria juntar forças. Pronto, o produto acabou por tomar um bocado mais de ownership porque também tivemos a ambição de meter essa medição de pulso dentro do software, diretamente falar com o cliente dentro do software e obter esse feedback e, portanto, o produto aí estava mais à vontade para dar seguimento, mas é uma métrica partilhada entre os dois. Para além dessa, temos uma métrica que eu diria, temos até 2 métricas que eu diria que se calhar são muito custom made para nós, ou seja, possivelmente outras empresas têm estas métricas parecidas, mas com outros nomes, com outras nomenclaturas, que é, nós temos um conceito de loving customer, que é basicamente um cliente que a gente acha que já fez uma certa jornada no produto e que está com um certo nível de satisfação e já fez certas coisas no produto que nos leva a crer que ele é um loving customer, como fazer um referral, como estarem ali completamente engaged dentro da organização e, portanto, temos aqui uma journey em que queremos pôr todos os clientes lá e, portanto, uma métrica que nós controlamos é a percentagem de clientes que nós temos a usar onboarded, já pós-período de ativação, que já se encontram nessa fase de loving customer. E a outra que temos muito paralela a isso é, dentro dos nossos clientes e mesmo tendo uma visão customer-centric, nós temos que nos focar mais em alguns clientes do que noutros, por uma questão estratégica da empresa também, e também que percentagem desses que a gente considera key clients, sejam eles pelo tipo de cliente que são, por ambições estratégicas da empresa, que percentagem desses key clients é que também já se encontram nesta lane de loving customer. E claramente este é um exemplo de uma métrica que tem que ser partilhada entre Customer Success e produto e entre toda a empresa, como estavam a dizer antes, o NPS acaba por ser uma avaliação de toda a empresa e este loving customer também é. A pessoa tem que estar satisfeita desde o processo de venda até o processo que se encontra hoje em dia do uso do produto e, portanto, é uma métrica que tanto o Customer Success consegue puxar ali atendendo aos pedidos do cliente, ouvindo e ajudando, como o produto também tem que depois ir respondendo às falhas e dando a resposta adequada para que o cliente consiga chegar a essa fase em que ele diz, neste momento eu estou satisfeito e, portanto, eu daqui para a frente só vos quero usar e recomendar a toda a gente que eu puder recomendar porque estou mega satisfeito com o produto. E maioritariamente são essas as métricas que nós controlamos em conjunto atualmente. Boa, obrigado. Henrique, Marcelino. Força, Marcelino. Estava só aqui a fazer o unmute. Não, opa, a ver, esse tema é tão vasto que isso era uma semana a falar sobre métricas, no mínimo, mas vamos lá ver, só pegar em 2 pequenos exemplos. Métricas de satisfação, opa, é evidente, não, métricas de satisfação do cliente e dos utilizadores, ok? São coisas que podem ser diferentes. E acho que a criticidade é a forma como as obtemos para garantir que elas têm a melhor qualidade possível
é fácil influenciar essas métricas, mas se quisermos ser mesmo sérios em relação a isso, temos que refletir na forma como as vamos obter. Numa perspectiva mais de produto, e digam vocês, os especialistas de CS, mas eu tenho a sensação que produto, partilhar métricas sobre a própria utilização do produto, para terem uma percepção real do que é mais relevante ou não, para que quando receber reclamações numa dada área, também tenham uma consciência mais imediata de que, efetivamente aquilo não é assim tão usado, não é assim tão crítico, e portanto também ajuda a aliviar algum stress. São métricas tipicamente produto gere, mas nem sempre partilhamos da melhor forma. E parava aqui, por uma questão de tempo, porque... Ok. Não, mas realmente essas métricas de utilização, que lá está, tipicamente também são mais do ownership de produto, ser partilhadas é relevante, até para a tal prioritização que o CS pode fazer com elas, não é? Tipo, ok, estou a ser pressionado com isto, mas o cliente usa isto uma vez no ano, é que ele clica naquele botão e vai àquele menu, se calhar... Mas tem que ser gerido, percebes? Ou seja, uma comunicação muito transparente, em teoria, é boa, mas não necessariamente, percebes? Porque pode levar a algumas más interpretações desses dados, pode levar a confusões desnecessárias. Sim, a transparência às vezes não é necessariamente tão transparente quanto parece. Ou seja, transparência, mas bem contextualizada, não é? É definir aquilo que é relevante em conjunto, não é? E depois haver essa partilha, e não tipo, olha, bora abrir o board de produto para qualquer pessoa ir lá ver. Isso vai trazer confusão, porque não tem todo o contexto do que lá está, nem do trabalho que está a ser feito. Mas acordar esse protocolo a este nível, daquilo que sentem que pode ser relevante, acho que faz algum sentido. Boa. Sim, deixa-me só interromper aqui um bocadinho antes. Pegando nesta parte que o Marcelino estava a falar das métricas de utilização, lembrei-me agora de um exemplo relevante relacionado agora com a pandemia. Nós efetivamente também temos métricas de utilização partilhadas e sentimos especialmente que durante esta fase que ultrapassámos agora recentemente, onde houve muitos negócios parados e dependendo da indústria, houve indústrias muito afetadas, essas métricas foram bastante relevantes para nós conseguirmos medir o pulso da utilização que continuávamos a ter, de certas indústrias, de certos clientes que poderiam estar a parar, de forma a que nós pudéssemos ser proativos e ajudar esses clientes, que no fim do dia contribui para uma melhor vida deles e também para nós evitarmos o churn, porque houve indústrias bastante afetadas com as quais nós trabalhávamos e esse pulso de medição da atividade permitiu-nos acompanhar e ser de certa forma proativos, ir acompanhando os clientes e perceber como é que eles estavam a ser afetados e ajudá-los da melhor maneira possível, e conseguimos sentir um impacto bastante positivo na prevenção de possível churn desta pandemia. Eu dou outro exemplo, Henrique, antes estou-te a roubar o tempo da antena, eu sei, mas é rápido. Mas em relação a estas métricas de uso, é um exemplo que eu levo sempre. Na experiência que eu tive passada, havia aquele cliente que era o challenger, que a qualquer interação contigo queria sempre mais aquela funcionalidade, queria sempre aquela melhoria numa função já existente e estava sempre a puxar. E era aquele cliente que tu ias para a chamada e pronto, já sei que vou ser bombardeado. A chamada vai ser sobre um tema específico, mas já sei que ele vai querer falar é sobre o produto. E antes de partilharem comigo a utilização real que aquele cliente estava ao produto, eu ia para as chamadas com este sentimento. A partir do momento que construíram um dashboard e que eu via que aquele cliente, era um cliente que até nem tinha um MRR, estava ali se calhar na média, não era o que tinha um MRR altíssimo, nem nada do que se parecia lá perto, mas tinha uma utilização do produto, globalmente, que era espetacular. E eu passei a encarar, a partir do momento que eu tive as métricas de utilização de produto daquele cliente, das várias features, dos vários menus que ele usava, a quantidade que ele usava e o valor que ele retirava através da utilização, eu passei a ir para as reuniões do tipo, eu vou querer ouvir mais o que é que ele tem, porque de facto toda a minha base de utilizadores do produto, este tipo, usa quase de forma exaustiva. Estou só a partilhar isto porque, para mim, quando começaram a partilhar essas métricas, no caso daquele cliente específico, mudou também a forma como
comecei a encarar as reuniões com ele. E eu já não me importava que eu me falasse de produto e eu comecei a ir para as reuniões com ele a querer explorar mais produto com ele. Portanto, fica só aqui uma história engraçada do que as métricas transformou a minha abordagem. Henrique. Deixa eu complementar e fazer uma pergunta para o Henrique. Não, mas aí eu vou direcionar a pergunta para o Henrique. É muito interessante essa questão da divisão de métricas de uso, porque na Rock Content, que foi a última empresa que eu trabalhei, a própria plataforma da Rock, na visualização do CS, me dava esses inputs de, o cliente não fez isso há tantos dias. O cliente não deixou de fazer, ou o cliente não acessou há tantos... Tinha vários inputs que eram extremamente importantes para o sucesso dele, e que antes de qualquer conversa com o cliente, ou mesmo o cliente me fazer qualquer tipo de cobrança, eu já olhava aquilo e falava, você está me cobrando, mas você não está nem acessando, você nem fez a sua parte que eu estou vendo aqui. Sim. Então, assim, é muito interessante ver isso, e concordo plenamente com o que vocês estão falando, porque te traz uma realidade de uso da plataforma e muitas vezes muda até a sua abordagem com o cliente, como você disse, né, Luiz? E aí eu queria direcionar uma pergunta para o Henrique, ainda sobre o tema, Henrique, do sentido de o que seria melhor, o próprio software trazer esses inputs para o CS, né, o software que é vendido pela empresa, ou ter um software à parte para isso, aglomerando todas as outras métricas de CS e, enfim. O que vocês sugerem que seria mais viável, qual o melhor modelo? Pronto, eu acho que, como em quase todas as respostas do mundo de produto, a resposta é depende, mas o que eu acho que é assim, de género, se muitos clientes querem as mesmas métricas da forma mais ou menos igual, ou o CS todos querem as mesmas métricas, etc., então eu acho que o argumento pode ser melhor se faz sentido investir. Na minha ótica, sinceramente, custa-me sempre um bocado pôr esforço de engenharia naquilo que não é o core do produto ou o core da experiência, ok? Por isso eu tentaria que o default fosse conseguimos fazer alguma coisa no Data Studio, conseguimos fazer alguma coisa em alguma ferramenta em que os obstáculos sejam mais fáceis de montar e mais fáceis de destruir, porque depois a verdade é que de 3 em 3 meses, em 6 meses vamos querer outras coisas, o produto evoluiu, as métricas são diferentes e se tiveste trabalho interno para construir alguma coisa no produto, depois muito rapidamente, normalmente da minha experiência fica obsoleto. Esta questão das métricas, eu acho que tem muito a ver com os incentivos, de género. Se a equipa de Customer Success, se o salário deles estiver associado a NPS, então eles vão querer fazer mais tracking de NPS. Se for Net Revenue Retention, vão querer perceber mais como é que está a atividade a evoluir. Se for Logo Retention, então querem saber como é que aqueles clientes principais estão a reter, não é? Então, há 2 meses a Redpoint Ventures fez assim um assessment grande às empresas do portfólio deles e de outras startups, e agora a métrica número 1 pela qual o salário de um CS é avaliado é Net Dollar Retention. Okay? Eu acho que isso alinha melhor os incentivos do que NPS Score, porque tipo, Net Dollar Retention ou tipo, Net Activity Retention é uma métrica quase que não tem bias. Tipo, tu ao final do dia ou conseguiste vender mais ou não, ou há mais seats ou não há mais seats, a pessoa saiu ou não saiu, né? Enquanto que métricas como o NPS Score ou CSAT têm o bias de quem é que respondeu, se respondeu depois de uma boa experiência, uma má experiência do produto, se quem respondeu foi o champion ou se foi o challenger, não é? Então, introduz muita variabilidade numa coisa que devia ser o mais isolada possível, né? Certo. Na Dash, vocês partilham alguma métrica entre as duas equipas? Sim, nós fazemos 3 coisas, vá. Uma que é os cohorts de atividade são partilhados entre as duas equipas, né? Tipo, nós vemos tipo, como é que está a retenção, passado uma semana, passado 3 semanas, passado 1 mês, 3 meses, 5 meses, né? Portanto, isso é uma. Depois nós fazemos aquele survey uma vez por quarter do Product Market Fit, tipo, how disappointed would you be if Dash no longer existed? Nós perguntamos isso aos clientes, né? E isso é mais um barómetro de se as coisas que eles estão a reportar são aqueles que nós já sabemos, no fundo é isso, e depois dá motivação à equipa, dizer, olha, nós estamos no 20%, temos que chegar aos 40%, ou as pessoas estão a dizer isto, né? E depois a terceira é um bocadinho o que vocês estavam a falar da feature adoption, né? Nós todas as semanas e depois todos os quartos revemos como é que está a atividade, tipo, as pessoas, os teus utilizadores estão a usar integrações, sim ou não, estão a usar muito, estão a usar pouco, completaram os tutoriais, né? Pronto, mais essa parte de adoption, né?
Bom. Olha, eu se calhar agora deixava, e já ultrapassámos o 8 minutos para lá da hora, eu dava a oportunidade, se algum aqui dos convidados quiser colocar aqui alguma questão ao João, ao Henrique ou ao Marcelino, chutem, estejam à vontade, não tenham vergonha. Ou se quiserem criticar alguma coisa que andamos aqui a falar, olha, o Vítor pode aproveitar para dizer que se alguém quiser um software para recolher dados de utilização, o Planat faz essa recolha. Mas vejam lá, estejam à vontade, não tenham vergonha. Eu vou aqui ligar o meu Olha, eu vou já perguntar então. Ó João, Siga. quando é que temos NPS recolhido no produto? Estou a brincar. Esta malta é do pior. É para mandar para o Vítor. Nada? Não há perguntas? Deve haver aí alguma coisa que não concordaram tanto ou uma história para partilhar que no vosso caso seja diferente. Não? Vítor, estás aí ainda? Conseguem-me ouvir? Conseguimos. Sim. Olha, como é que é aí na Planat uma empresa que vende um software ou que vende um serviço e uma plataforma para Customer Success e a vossa persona-chave são equipas de Customer Success, mas como é que é uma empresa que trabalha um software de Customer Success para Customer Success? Como é que é a equipa de Customer Success com um produto de Customer Success? Que coisas é que vocês partilham aí? Como é que vocês comunicam uns com os outros? Dá-nos aí um bocadinho o teu exemplo já agora. Claro, quer dizer, no fundo temos os mesmos desafios que qualquer empresa tem e também da parte de CS, e nós utilizamos o Planhat para a nossa própria gestão, não é, da cliente. No que toca ao relacionamento com a equipa de produto / engenharia, temos alguns dos mesmos desafios em que tentamos resolver mais na parte da comunicação, com reuniões que são bastante regulares, mas devido ao tamanho da Planhat, ainda não estamos numa fase em que existe uma equipa de produto mais dedicada, com Product Owners, etc. Portanto, a equipa de CS ainda contribui bastante na definição de algumas feature requests ou improvement requests. Lucky you. Sim, também, e o que traz também alguns desafios na responsabilidade. Passagem, sim, e responsabilidade. com o cliente, porque como foi dito, não é? Existe bastante pressão quando temos que entregar algo e é difícil às vezes voltar, no nosso caso, não é, que trabalhamos muito com equipas de sucesso e é esse o objetivo, voltar à parte estratégica com a equipa e deixar um pouco esse product management com o CS, não é, responsável por esse cliente, faz a certo ponto, porque o cliente é bastante mais sensível às alterações que existem no produto. Mas, no fundo, temos muito a melhorar também, portanto, não é? Temos que fazer o que nós fazemos o preach, não é? E temos um caminho longo a percorrer. E, no fundo, aprendemos bastante também, eu pessoalmente, com todos os clientes. Quantas vezes já te apeteceu dizer a um CS que está do outro lado a dizer, pensa lá quando são os teus clientes, estou a falar contigo e fala lá comigo de outra forma. Eu não conto ao Vítor. E também, pronto, também há algo que nos fala muito, mas a parte pessoal, a atitude do CSM vai jogar muito com a atitude da equipa da parte de produto, e algo que no meu caso é bastante importante, só mesmo para acabar o meu comentário. O relacionamento da equipa, o relacionamento pessoal é bastante mais crítico do que qualquer ferramenta, do que qualquer processo. Eu diria que isso vem numa parte inicial, o fit, não é? Nós costumamos falar muito no bom fit com os clientes, e esquecemos de falar no bom fit entre os colegas, entre a posição que nos encontramos, entre as nossas capacidades, não é? As nossas strengths. E isso é o que eu tento focar também com o cliente, portanto vamos analisar também o nosso fit, como é que a conversa vai ficar, e acho que em geral torna as coisas um pouco mais fáceis depois da parte do produto. Boa. Essa parte.
Alguém tem aqui alguma pergunta? Senão vou lançar eu a última antes de terminarmos e libertarmos os nossos convidados. Tipicamente nós depois ficamos aqui numa pequena tertúlia aberta, quem se quiser manter mais um bocado, mas também não quero obrigar aqui ninguém a estar mais tempo, até porque já estamos há mais de 13 minutos. Última, não sei se alguém quer lançar aqui alguma eu ia questão? só falar de uma evolução que nós fizemos em termos de comunicação entre, sei lá, CS, produto e até vendas. Nós largámos também, nós antes tínhamos reuniões, não sei se vocês se lembram, tínhamos reuniões tipo de CS com produto para tratar de pancada, para tratar de requests e quase andar ali à cacetada uns com os outros. Passámos disso, usando um bocado a ferramenta do Workplace, passámos a ter canais abertos de comunicação, onde em vez de ser preciso estar a haver reuniões, os problemas podem ser lançados e discutidos numa plataforma que é o Workplace, entre as duas equipas ali na hora, sem ser necessariamente ter que haver uma reunião para aquilo, ter que haver um meeting para discutir o que está a ser lançado. Portanto, as coisas por vezes, às vezes faz-se o debunk logo ali, não é preciso estar a elevar aquilo, ou reportar um bug, ou registar como melhoria, ou seja o que for, porque às vezes são coisas uma interpretação má de um lado, e aqui o Luís é o champion das taças de bote, às vezes, porque acontece às vezes que estamos a interpretar mal alguma coisa, e ali em discussão resolve-se e segue-se em frente, e já nem se passa isso para uma reunião ou para uma request, ou seja o que for, ok? Sim, eu acho que o que o Pedro está a dizer, na verdade, é que antigamente havia estas tais reuniões para a pancada uns dos outros, não é? E eu quero isto, é isto que eu quero, e tens que fazer isto para a semana. E passámos a ter aqui o nível intermédio em que, no caso da InfraSpeak, a equipa de Customer Success semanalmente reúne, só a equipa de Customer Success, e pega naquele bucket todo daquela semana e literalmente faz a triagem, ok, o que é que nós vamos agora entregar na reunião com o produto? E quando aquilo vai para o produto, para além de ir as coisas que são realmente importantes, já vai tratado e comunicado da forma como o produto, espero eu, JP, já vai comunicado da forma como o produto quer receber, para entenderem bem qual é o problema ou qual é o desafio do cliente. E acho que isso foi uma boa transformação que promoveu eficiência. Na verdade, criámos aqui mais um layer, foi verdade, mas acho que foi um bom layer este intermédio de fazer a triagem entre equipa. Olha, última pergunta para vos libertar. Oferecer presuntos e bacalhaus? Só porque o Henrique ele precisa sair, né, Henrique? Tá bem. Henrique, desculpa então. Não, se for mais 1 ou 2 minutos eu posso, mas depois é que tenho que ir, né? Então a última pergunta e responde já tu, Henrique. Qual é o teu método preferido? Oferecerem-te presuntos e bacalhaus, ou começarem-te a dar, a pedir as coisas, associado, por exemplo, ok, isto é importante porque estamos a falar deste MRR que está aqui em risco, ou estamos a falar já de 100 pessoas que estão a pedir este fit, o que é que percebes? Preferes o suborno, ou qual é o teu método preferencial de prioritizar o que é que eu vou pôr a seguir no meu produto? Eu acho que neste mundo remoto os presuntos depois chegam frios e o bacalhau já não chega bem, por isso acho que o segundo método funciona melhor. Ok. Mas tens alguma... Se tudo estiver na mesma situação, ou seja, vamos pôr assim, tudo é fit, tudo faz sentido, está bem descrito, se calhar até estratégico entre duas coisas, tens algum critério de desempate nas prioritizações que fazes em produto? Eu acho que isso é tão raro que também é verdade. All things being equal, acho que não existe. Por isso, não sei se não existe, não sei responder, sinceramente. Não sei como é que... Ok. Eu estou a perguntar isso porque já vi, e na verdade eu acho que a resposta que tu ias dar era o depende, porque na verdade depende de muita coisa. Marcelino, tens algum critério de desempate, ou é mesmo o presunto e o bacalhau que te faz ponderar por uma ou por outra? Não, mas olha, um barca velha se calhar eu pensava 2 vezes. Ou Maria Teresa, bem podíamos ir por aí. Mas eu tenho critérios. Repara, nem sempre consigo ou consegui ao longo destes anos fazer as coisas como eu gostaria, mas em geral tu tens que saber para onde estás a ir. Tu tens que ter esses objetivos mais ou menos estruturados. Eles têm que existir, nem que seja na tua cabeça. Okay? Desde que não tenhas formalizado e não tenhas tido uma transparência necessária sobre isso.
E é por aí que eu me guio, percebes? Até que ponto é que estes pedidos que estão a cair, quando são pedidos novos, se alinham com a nossa estratégia, com aquilo que estamos a fazer. E pá, eu nunca vi nenhuma situação em que uma série de pedidos estivessem todos nas mesmas circunstâncias. Já vi situações em que nos custa porque temos que escolher e percebemos que existe ali mais de 2 ou 3 que de facto são importantes, no limite vamos perder clientes. Mas esta vida é feita de escolhas. Em produto e CS não há volta a dar. Portanto, para mim a North Star é ter os nossos objetivos bem claros, a nossa estratégia clara e depois devidamente comunicado, e é por aí que nos guiamos. Pronto. Boa resposta. JP, eu acho que a tua resposta vai ser nem presunto nem bacalhau, tu queres mesmo uma caixa de minis, não é? Não, eu concordo plenamente com o que o Marcelino acabou de dizer. Acho que é um bocadinho isso, é tentar ver aquilo que vai trazer mais impacto, seja para os clientes, seja para a estratégia da empresa, seja para a visão do produto, e desempatar por aí. Nem todas as decisões vão ser fáceis, utopicamente a gente gostaria de responder a tudo e resolver os problemas de toda a gente. Mas sim, acho que a maneira mais fácil e melhor é mesmo ter essa série de critérios e tentar segui-los e ir ajustando esses critérios. E às vezes o próprio assumir que não vou conseguir responder a tudo, ponto, e assume, embrace it e foca-te naquilo que é realmente importante, e sabes que vais ter que deixar cair algumas coisas com muita pena tua, não é? E aí que o CS depois tem um papel muito importante, que quando às vezes o produto não consegue, por um motivo ou por outro, dar essa resposta, é a CS que muitas vezes tenta apaziguar, tenta arranjar alternativas, tenta arranjar ali aquele tempo que leque, às vezes, não é? Que depois surge essa oportunidade para efetivamente se resolver, e o cliente continuar satisfeito, mesmo não tendo aquilo que consegue, continuar na mesma a ter ali um acompanhamento e sentir-se, estou aqui a ser apoiado, mesmo não tendo aquilo que preciso. Boa. Eu acho que finalizou muito bem, João, porque eu acho que é isso que temos que ter em mente aqui depois da nossa conversa, de que o cliente que tem que estar no centro, né, das nossas decisões e das nossas comunicações, enfim, e eu acho que é isso que é importante, né, para a empresa crescer, para os times crescerem, para a gente, enfim, ter o melhor aí para a empresa é tendo o melhor para o cliente, né, então, fechou com chave de ouro, João, o raciocínio aí. Obrigado a todos Obrigada pela vossa presença. Obrigado ao Marcelino, ao João. O Henrique, infelizmente, já teve que sair, mas obrigado a ele também. A bebê da Marcelino já passou ali atrás. Já está à espera do pai. Já está à espera do pai. Sim, eu tenho mesmo que ir, porque isto, chegando aqui a esta hora, é tipo time out. Marcelino. Muito obrigado, pá. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, parabéns aí pela ronda, pá. Tchau. Obrigado. Foi muito bom. Obrigada, João. Obrigado, Marcelino. Obrigado. Eu vou só parar aqui o recording